Bom dia, Sueli. Sejam bem-vindos nesse domingão. Muito obrigado. Bom dia a todos, tá bom? Então, vamos começar o trabalho de hoje, tá certo? Pronto. Vou esperar aqui a Janaína, né, do Mãos Amigas. Vamos esperar aqui só mais um segundo. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Janaína? Graças a Deus, tudo ótimo. Ah, que bom. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E de antemão já agradeço pela sua disponibilidade, Obrigada. viu? Pois então, vamos começar, tá certo? Bom, E vou começar lendo uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel. E o nome da mensagem é Pelos Frutos. E começa com uma frase de Jesus, que ele fala o seguinte: por seus frutos os conhecereis. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então é uma mensagem que vem realmente muito de acordo com o nosso tema, né? Que será falsos cristos e falsos profetas. E realmente foi uma mensagem aleatória. Então, após essa mensagem, nós vamos fazer uma prece. Quem quiser fechar os olhos em casa, só para se concentrar. Vamos agradecer a Deus por mais este dia. Agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Mesmo que à distância, mas de coração, estamos unidos. E que nós possamos aprender cada vez mais sobre essa doutrina de amor, essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos consola, tanto nos conforma, que tanto nos faz viver melhor e em direção à verdadeira felicidade, a Jesus, a Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que nós então possamos fazer um bom trabalho,
e que possamos seguir juntos em frente, hoje e sempre. Que assim seja. Ótimo, pessoal. Vamos lá, então. O tema que foi colocado aqui para mim está contido no capítulo 21, que se chama Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu vou ler aqui uma passagem, que é a passagem que inicia esse capítulo, e depois nós vamos discorrer sobre isso, tá bom? Então ele fala o seguinte, é uma passagem de São Lucas, onde ele fala: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E depois, em São Mateus, ele fala o seguinte: guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Então, o que acontece? A primeira passagem, quando ele fala sobre a questão dos maus frutos, dos bons frutos, ele está falando justamente ali na hora do sermão da montanha, onde ele vê, né, as pessoas que estão ali seguindo ele, as pessoas já bastante cansadas, não cansadas apenas fisicamente, mas também cansadas espiritualmente, cansadas emocionalmente, né? Então a gente sabe que a pessoa, digamos, cansada espiritualmente, ela se encontra bastante vulnerável. E aí ele, então, nos fala que mesmo vulnerável, mesmo cansado, que nós tenhamos que prestar atenção naqueles que se dizem profetas, naqueles que se dizem cristos, naqueles que, como ele também depois fala, são lobos, né, em pele de cordeiro. Porque Jesus sabe que dentro da nossa imperfeição, obviamente também algumas pessoas com o conhecimento que têm, com a habilidade, com o talento, talvez, que desenvolveram, poderiam enganar essas pessoas vulneráveis. Poderiam, digamos assim, se aproveitar. E, quase sempre, né, se aproveitar por questões financeiras, para ter mais prestígio perante a sociedade, para ter mais prestígio né, para aquelas pessoas. Enfim, atrás mesmo de poder, seja financeiro, status social, né, de controle, né, daqueles que estão mais vulneráveis. E a gente encontra isso muito bem hoje. Quem assiste um pouco de televisão, quem vê hoje, né, com as redes sociais, aquelas pessoas que se dizem diferentes, que se dizem especiais, que fazem os milagres, que fazem os prodígios, né, usando o nome de Jesus, ou alguns até mesmo com uma empáfia gigantesca, falando que ele mesmo que faz aquilo ali. Então,
a gente nota que as pessoas que acompanham essas pessoas, né, que acompanham esses falsos profetas, esses falsos cristos, na verdade são vítimas, né? Então, são pessoas geralmente ignorantes, são pessoas extremamente vulneráveis e que acreditam naquilo que são falados para ele. E a gente tem que trabalhar nisso. O nosso dever, né? Não que nós sejamos também, digamos, detentores da verdade absoluta, mas a gente sabe que essas pessoas estão querendo apenas fazer o mal, né, aos outros, e nós, como espíritas, nós, na verdade, como cristãos, devemos abrir os olhos dessas pessoas. Obviamente, nós não podemos impor que elas deixem de seguir, que deixem de fazer, que deixem de, digamos, acreditar, mas abrir os olhos, né? Tirar um pouco o véu dessa ignorância. Na verdade, a palavra profeta, ela, numa acepção literal, ela tem o significado de porta-voz, certo? Porta-voz. Aí na questão teológica, na acepção teológica, é que nós pegamos o sentido profeta como aquele que seria o enviado de Deus, né? Então, desde a história inteira, né, desde o começo, nós temos, por exemplo, ali na sociedade egípcia, os pitons ou as pitonisas, que eram as pessoas que eram capazes de prever o futuro, né? Os reis utilizavam muito essas pessoas para poderem fazer seus planejamentos e até mesmo uma forma também de dominação da sociedade. Então, desde sempre houveram, né, essas pessoas que se diziam enviados de Deus, que se falavam que tinham uma comunicação direta com o Criador. E a gente sabe, sim, que poderia ser, sim, uma comunicação direta, não, com certeza com Deus não, que ninguém tem essa perfeição toda, mas com os espíritos, né? A questão é que tipo de espírito que essa pessoa tinha contato. Se eram espíritos bons, espíritos superiores, ou se eram espíritos inferiores, espíritos que, na verdade, queriam desorganizar, que queriam brincar, que queriam zombar ali da situação. Então, sempre se foi utilizado, né, durante muito tempo, pelos reis, pelas nações, essas pessoas que eram conhecidas como, às vezes, até bruxos, e que tinham, sim, uma certa, digamos, atuação na sociedade, era importante na sociedade. E a palavra profeta não significa necessariamente que ele vai prever o futuro, tá bom? Existe uma diferença, porque assim, prever o futuro, certo? Nós podemos prever de duas formas. Ou por uma revelação, digamos, providencial, uma revelação divina, que é sim, né, existe essa possibilidade. E também nós podemos prever pelas questões de análise da conjuntura. Então, por exemplo, se eu falar que a Terra vai estar mais quente daqui a 50 anos, é uma coisa muito óbvia, né? Pelos estudos que hoje nós temos. Então, eu estou prevendo o futuro por uma questão muito objetiva. Essa questão de prever o futuro por revelação providencial, revelação divina, é que o que acontecia é que realmente alguns profetas, né, que tinham essa comunicação, tinham essas revelações. E aí eles falavam essas revelações algumas vezes se concretizavam, então meio que as pessoas começaram a ligar o profetismo, né, com a possibilidade realmente de prever o futuro. Mas, repito, o profeta em si, ele não é aquele que prevê o futuro. O profeta é o porta-voz, certo? Então, agora, se ele vai prever o futuro ou não, vai depender muito do que dessas revelações, né, que foram feitas, né, ou que poderão ser feitas a ele.
E aí tem uma questão interessante que as pessoas, né, que tinham esse dom, digamos assim, né, da mediunidade, né, essa faculdade mediúnica, elas acabam utilizando muitas vezes essa faculdade para poder se beneficiar. O grande problema é esse, né? Porque todos nós sabemos que todos somos médios, uns mais do que outros, uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. E aqueles que são talvez mais ostensivos, eles acabam realmente, infelizmente, se desviando da grande missão mediúnica dele, né? Que é essa comunicação espiritual, mas para o bem, não só dele, obviamente, mas para o bem do povo, para o bem, né, da sociedade, onde é capaz de se fazer uma interação entre o plano espiritual e o plano material, onde nos dá a oportunidade de conhecer de forma até minuciosa como funcionam realmente as leis da natureza, onde nos faz também pensar que nós não somos os únicos, que a vida existe após a morte, como é essa vida, e que nós devemos nos preparar realmente para essa vida, que é a vida espiritual, que é, digamos, a verdadeira vida, certo? Então, a mediunidade, ela tem como função, a principal, esse intercâmbio, para que nós possamos evoluir. E aí, quando a pessoa começa a utilizar isso para questões apenas pessoais, de angariar dinheiro, de status, de poder, de dominação, realmente acaba ele mesmo, talvez de forma até ignorante, se prejudicando e vendo, né, que muitos desses médiuns, infelizmente, eles não estão pensando muito no futuro deles como espírito. Então, eles, na verdade, eles acabam realmente tendo digamos assim, essa aderência muito forte das pessoas vulneráveis. A grande questão para que a gente acabe essa questão do aumento do número desses falsos profetas, desses falsos cristos, é o conhecimento, certo? Por quê? Olha só. E aí, quando eu falo conhecimento, eu estou falando de conhecimento da ciência, mas também conhecimento espiritual, certo? À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos tendo, digamos, mais clareza, né, esse número de falsos cristos, de falsos profetas, eles vão caindo. Por quê? Porque eles se utilizaram durante muito tempo da nossa ignorância intelectual, né? Eles se utilizaram porque eles eram charlatões, certo? Eles faziam o que eles chamavam de magias, de bruxaria. E, como eu falei antes, eles tinham realmente, às vezes, algumas habilidades, como, por exemplo, o magnetismo, né? Eles sabiam realmente, eles tinham alguns dons que eles utilizavam aquilo ali como se fossem coisas sobrenaturais, como se fossem coisas sobre-humanas. Porém, a gente sabe que com a evolução da ciência, essas coisas sobrenaturais e sobre-humanas, na verdade, não existem. Muitas e muitas coisas que eram milagrosas, que eram consideradas verdadeiros prodígios há alguns anos atrás, séculos atrás, agora a gente sabe que não tem nada de prodígio, não tem nada de milagroso, não tem nada de sobrenatural. Na verdade, eram leis da natureza que nós, seres humanos, ainda imperfeitos, desconhecíamos. Mas com o avançar da ciência, e aí não só a ciência, digamos, material, mas a ciência também espiritual, né, a gente começou a ver que aquilo ali, na verdade, eram apenas leis da natureza que estavam atuando e que não tinha nada de sobrenatural. Mas, ainda assim, hoje, algumas pessoas ainda acreditam, sim,
que essas pessoas tenham esse poder, certo? Que tenham essa possibilidade de fazer o que Jesus fazia, o que Deus, né, também seria capaz de fazer, tá certo? E esses são realmente esses falsos profetas. No Livro dos Espíritos, na questão 624, nós temos uma pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito. Ele fala o seguinte, ele pergunta qual é o caráter verdadeiro do profeta. E ele fala que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então vamos lá. Quando a gente fala também de profeta, a gente liga muito a essa questão de mediunidade, né? Eu já falei que a palavra profeta significa porta-voz. Então, pelo que os espíritos nos falam nessa questão, ele nem sequer fala, né, da obrigatoriedade da mediunidade. Ele fala que aquele que realmente é capaz de instruir, aquele que tem boas, né, instruir pela vida espiritual, aquele que tem boas ações, aquele que tem boas palavras, esse é o verdadeiro profeta. No Evangelho também ele fala o seguinte: o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, se a gente for ver por uma questão filosófica, todos nós, certo, somos ou podemos ser os verdadeiros profetas. A partir do momento que a gente começa a instruir aqueles que estão ao nosso redor, né, instruir sobre as coisas espirituais, sobre essa comunicação, enfim, sobre o que a doutrina espírita nos ensina, né, tanto das questões das relações espirituais, das relações materiais também, enfim, a gente também é considerado um profeta, desde que as nossas palavras sejam também, digamos, iguais às nossas ações, certo? Então, o verdadeiro profeta é aquele onde o que se fala realmente chega a ponto ao que se age no bem, tá certo? Então, a gente pode fazer sim essa, digamos, essa comparação, né? Nós podemos trazer para a gente um pouco essa responsabilidade, tá certo? Não achar que o profeta é sempre aquela pessoa diferencial, que o profeta é sempre aquela pessoa realmente que está acima dos demais. Mas nós somos capazes, sim, também, de profetizar, de ser porta-voz dos bons espíritos. A doutrina espírita, ela existe para isso. Ela existe para que não fiquemos só com a gente, né? Como a gente sabe que a primeira coisa que nós devemos fazer é amar uns aos outros. Mas depois o próprio Evangelho fala, né? Temos também que instruir. Então, quem tem digamos, esse conhecimento, essa capacidade, por menor que seja, que nós também sejamos capazes de fazer essa instrução, tá bom? Então, pessoal, é muito, digamos, sério essa questão do profetismo, porque é necessário que a gente também não utilize a nossa capacidade também para enganar os outros, porque vai ser cobrado para a gente também todo esse conhecimento que foi dado para a gente de forma gratuita e que a gente absorveu, que a gente aprendeu e que talvez por egoísmo e vaidade a gente não seguiu, né? A gente não levou para as outras pessoas, tá certo? E nós podemos também encontrar esses falsos profetas não só na questão religiosa, mas podemos, por exemplo, encontrar na questão da ciência, por exemplo, quando a gente prega só o materialismo,
quando a gente nega a Deus, né, e a realidade espiritual, como muitos cientistas fazem, né, onde eles esquecem totalmente a questão espiritual e só pensam na questão material, certo? A gente pode encontrar esses falsos profetas, né, que mentem para a gente na política, quando eles prometem coisas que não planejam cumprir, quando sustentam essas candidaturas na base de mentiras, né, nas ilusões. Nas casas espíritas, né, nós podemos encontrar esses falsos profetas quando a mediunidade ela é comercializada, né, e a gente sabe que isso é um erro grotesco, moral, e se você realmente encontrar uma casa espírita onde se pague ou de alguma forma se ganhe algo por uma mediunidade, está totalmente errado e tem que ser conversado, tem que chegar e falar e tentar mostrar que isso está errado. E na casa espírita também, né, é muito comum alguns espíritos enganadores que se passam por espíritos superiores, não é verdade? A gente sabe que muitas casas só fazem algumas coisas se for através do ou se não for mentor falando ou outro espírito, a coisa parece que não anda. Tem que haver sempre essa permissão. Então, por exemplo, e isso a gente sabe também que, eu não tenho medo de falar isso, que isso pode ser inclusive uma casa, um grupo obsidiado, porque o grupo espiritual ele existe, o mentor ele existe, mas cada um tem sua tarefa. Nós, seres humanos, temos também nossas tarefas, temos nosso livre-arbítrio, temos nossa responsabilidade no trabalho, e a gente não tem, muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, que esperar uma intuição ou algo mais extraordinário para fazer algumas coisas. Nós somos já muito bem estudados, ou devíamos ser, nós já somos muito bem, digamos, experientes para saber o que a gente deve fazer sem a intervenção direta de um mentor. Né? Para isso que existem os livros, o Pentateuco, para isso que existem as obras complementares, e a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque nós temos as nossas responsabilidades também, e existem, né, grupos espíritas inteiros, às vezes, obsidiados, e a gente não percebe, porque, como é um grupo inteiro, às vezes alguém tem que ser alguém de fora para chegar e falar. Eu conheço médiuns que falam que todo todo dia na semana recebem o espírito de Bezerra de Menezes. Eu acho que é o espírito que mais é recebido nesse mundo, porque eu já vi várias pessoas falando isso. Então você fica imaginando, né? Eu já vi até gente falando que dá passividade a Maria, né, mãe de Jesus. Então, assim, é no mínimo, né, estranho isso. Por isso, essa necessidade, pessoal, de se estudar, né? Quando você lê a doutrina, as pessoas, né, os autores, os principais autores, batem forte nessa questão do estudo, porque é necessário o crivo da razão, tá bom? Hoje nós não temos mais espaço nenhum para superstição, para misticismo, para achismo. A doutrina espírita, ela é uma doutrina extremamente séria. E eu vejo, às vezes, pessoas dentro da doutrina que eu ainda fico abismado com a, a ignorância, certo? Com a falta de estudo. Às vezes são pessoas que passam anos e anos dentro da casa, mas nunca se pararam realmente para estudar de forma mais profunda, de forma séria. Então isso acaba fazendo com que os espíritos enganadores, né, os espíritos obsidiadores, fascinadores, enfim, eles acabam realmente tendo espaço ali naquele ser humano, e depois ele vai pegando um por um, às vezes obsidiando, como eu falei, a casa toda. Então, existem falsos profetas, existem falsos cristos encarnados, como nós falamos, existem.
Mas existem também, em mesmo número, ou até mais, no espírito, no plano espiritual, desencarnados. E nós, né, da doutrina espírita, que professamos essa interação entre o plano espiritual e o plano material, digamos assim, nós temos dever de sermos muito críticos em relação a todas as comunicações, a tudo aquilo que chega até nós. É melhor que a gente rechace nove verdades do que, né, como o próprio Evangelho nos fala, do que acreditar numa mentira, tá bom? É muito melhor, é muito mais construtivo ser muito crítico, ser talvez, entre aspas, até cético e fazer realmente digamos assim, uma análise muito criteriosa do que chega para a gente, do que acreditar em qualquer coisa, né? Só porque fala que é o espírito tal, que é o santo tal, que é isso ou aquilo, tá bom? Então é muito comum que a gente chegue nas casas espíritas e tenha isso aí. Então que a gente tem que tomar bastante cuidado. Não é a maioria, claro, mas eu acho que não tem porquê a gente ainda acreditar nisso aí, tá certo? Então é isso, pessoal. Nosso tempo já está finalizando, foram 30 minutos. É muito pouco, né? Muito pouco. A gente daria para falar muito mais sobre isso, mas acho que deu para fazer uma breve introdução ao assunto. Repito, está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos estudar mais o Evangelho, vamos estudar mais a doutrina, certo? Porque ela abre a nossa mente não só para as questões espirituais, mas para as coisas práticas realmente do dia a dia, tá bom? Como eu falei antes, na política, na ciência, nas casas espíritas, na mídia, quando dão conselho, até sobre tudo, sobre o futuro, né? Enfim, a gente tem que ser mais crítico, a gente tem que ter mais crivo para aquilo que chega até a gente, né? Como os grandes salvadores da nossa vida, tá bom? Sejam eles espirituais ou materiais, falsos profetas e falsos cristos sempre existiram, sempre vão existir. Mas, repito, à medida que nós vamos conhecendo a realidade espiritual e que vamos também evoluindo intelectualmente, a gente vai deixando com que essas pessoas fiquem realmente para trás, tá bom? Então, vamos fazer uma prece para finalizar. Agradecer mais uma vez a Deus e a Jesus pelo trabalho que foi feito hoje. Que nós possamos, Senhor Jesus, com a tua bênção, ter um bom domingo. Que possamos estar contigo em todas as horas, em todas as situações. Lembrar, Senhor, os teus ensinamentos e que possamos seguir em paz, independente das dificuldades que nós possamos enfrentar nas nossas vidas. Obrigado mais uma vez. Que a tua força, que o teu amor, que o teu perdão caia sobre nós, para que possamos continuar em frente, junto a ti. Que assim seja, hoje e sempre. Muito obrigado, Janaína. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Bom domingo. Para nós. Tchau, tchau. Bom domingo, pessoal.